a continuar a revisão. Acho que alguém quer entrar, é. Vixe, é verdade. Alguém gravou, não foi? Começou a gravar? Esqueci. Porque eu acho que. Será que vai pro o drive de vocês? Não tem nada não. Se for, eu peço para vocês me mandarem o. Deixarem eu baixar. Tinha esquecido. Vai para mim, né? Mesmo alguém começou a gravar, mas enfim. Eu tinha esquecido. Então, bom dia, né? Vamos começar mais uma aula de cálculo 2. Então, a aula de hoje vai ser integral definida e teorema fundamental do cálculo. A integral definida basicamente é o seguinte, né? A ideia, não sei se vocês lembram, eu tenho uma função, vou pegar aqui uma figura, tem uma função, aqui. Acho que dá para todo mundo ver, né? Eu tenho uma função f, né? Que é essa que está aqui justamente indicada, e eu quero determinar a área abaixo da função f e acima, aliás, que abaixo da função f, que fica entre a e b, justamente essa região que está destacada, e acima do eixo x, né? Eu quero determinar essa área aqui. E aí a ideia que surgiu inicialmente da integral definida foi justamente para tentar resolver esse tipo de problema, determinar uma área, porque não é que nem na geometria plana, né? Na geometria plana você tem um quadrado, vamos ver se fica, pronto. O quadrado eu consigo calcular a área dele, né? Ou um triângulo base vezes altura dividido por 2 e tudo mais. Mas e o que acontece? Como é que eu encontro uma área de uma figura que não é necessariamente uma figura que se encaixa na geometria plana? Ou então tem uma geometria específica, né? Aqui não tem exatamente uma geometria específica. Mas foi a partir dessa ideia de tentar encontrar essa área que surgiu a ideia da integral definida, né? Qual foi a primeira ideia, ou em geral? Como é que se faz isso? Como é que se tentou, né? Calcular essa área aqui que aí a partir dessa ideia inspirou a integral definida, né? A ideia inicial, ou talvez não seja ideia inicial, mas inicial, uma das primeiras ideias que fixou mesmo, foi pegar essa região e tentar dividir ela em retângulos, né? Você pega a região, divide ela em retângulos e quanto mais eu divido a região, mais a soma das áreas dos retângulos vai se aproximar da área em questão, né? Que é a área abaixo do gráfico dividida entre as curvas. Eu vou fazer um exemplo prático para vocês, para a gente entender melhor o que eu estou tentando falar aqui, né? Então, começar por um exemplo. Então, calcule, ou estime, acho que fica melhor, né? Estime o valor da área abaixo do gráfico da função da função. Aí a função que eu vou pegar vai ser y ou f de x igual a x quadrado, tanto faz, entre, vou colocar assim, limitada pelas retas, limitada pelas retas x igual a zero e x igual a 1.
E aí, a figura que eu já tenho aqui, né? Só copiar e colar. Ih, cadê? Não, 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 não. É justamente isso aqui. Você pega o gráfico da... Você pode fazer no GeoGebra ou na... Tem um site que eu gosto chamado Desmos. Cadê o Desmos? Acho que você já deve conhecer, né? É muito fácil. Eu gosto dele justamente por isso. Porque você não precisa saber de nada para desenhar um gráfico, né? Você só coloca a função lá, ó. Tá vendo? Vira parábola. E você pode exportar, se eu quisesse exportar, por exemplo, né? Só, se eu pego esse enunciado aqui, sem essa figura aqui, cadê? Pego o enunciado, né? Estime o valor da área baixa, limitado entre as retas. Às vezes eu coloco x igual a zero, x igual a 1, para saber qual é a região, né? X igual a zero é o eixo y, né? X igual a 1, tá vendo? Ó? Aí quando eu olho, eu dar um zoom, vou dar um zoom aqui, é justamente essa região que tá aqui, ó. Tá? Abaixo da curva vermelha, que é a parábola, entre 0 e 1. Aí tá aqui. E você pode exportar essa figura em JPEG ou PDF em algum lugar por aqui. Compartilhar gráfico. Eu vou fazer isso várias vezes durante as outras aulas, né, então. Ok? Aí aqui já é a mesma coisa, já fiz um aqui. Aí a gente vai estimar o valor dessa área aqui. É claro que vocês não vão fazer isso, eu só estou explicando mais ou menos a ideia intuitiva. Intuitiva. Aí, como eu havia dito, né? A gente vai pegar essa região aqui e dividir ela em algumas partes, em alguns retângulos, né? E esses retângulos a gente vai calcular a área desses retângulos, aí quanto mais eu divido ela, vocês vão ver o que vai acontecer, né? Então, eu tenho que dividir primeiro em quantas partes aqui? Eu acho que eu dividi em 4. Vou pegar a figura aqui. Tudo isso está na apostila, viu? Ó, aqui, ó, essa primeira figura. Primeiro eu divido ela em 4 partes, que está microscópica aqui, mas eu vou aumentar. Aí, você pega ela e divide em 4. A partir dessa divisão, eu posso gerar dois tipos de retângulo. Como é que eu gero esses dois tipos de retângulo, né? Eu vou pegar primeiro esses pontos aqui, ó. Observe que cada região, por exemplo, essa R1 aqui, R2, só para facilitar a vida de vocês. Na R1, eu tenho dois pontos aqui. Um ponto, esse que está mais baixo, digamos assim. Aqui, ó. E esse que está mais acima. Aí eu vou pegar, em cada faixa dessa aqui, eu vou pegar o primeiro, os pontos que estão mais abaixo e formar retângulos assim, ó. Observe que nesse último, o ponto que está abaixo é o zero, né? Então, assim, se eu riscasse, não teria o retângulo abaixo, né? Que é como se ele tivesse altura zero. E os pontos que estão mais altos, eu formo retângulos dessa forma. Assim. Agora aqui nesse último dá para fazer, tá? Então eu tenho dois tipos de retângulos. Esses menores aqui e os maiores. Ok? Aí a ideia é o quê? É calcular a área dos retângulos menores e dos retângulos maiores e somar. Por quê? Imagina que eu somo, eu chame de S. Imagina que S é a área, essa área azul aqui que eu quero. Aí vocês observem que S, a área de S é menor do que a soma dos retângulos maiores. Vou colocar assim. E menor, não, perdão, é menor do que a soma dos retângulos maiores, eu falei maior, né?
e maior do que a soma dos retângulos menores. Ok? Então, por exemplo, como é que eu calculo essa área desse retângulo aqui, né? Nesse caso, é base vezes altura, né? Não tem. Aliás, é base vezes altura, né? Por exemplo, essa base aqui, ó. Se você pegar o valor dessa base, como aqui é 0,8, né? Vai ser 0,2, ou 0,2, né? Vezes a altura, que vai ser 0,6. E aí eu faço esse cálculo, somo primeiro os azuis, depois somo os vermelhos, e eu vou obter uma estimativa. Então, para essa divisão aqui, para essa divisão, tem uma estimativa que já está feita aí na apostila, depois vocês podem olhar, mas eu vou só dar uma colada aqui. Que essa conta é simples, né? Mas para a gente não perder tempo, quanto é que dá? Então, eu dividi aqui. Então, essa primeira estimativa, para que esses negócios? Hum. Ó, a primeira estimativa aqui, ó, deu. A área ficou entre 0,46875 e a outra ficou em a mesma coisa, 21,875. Ok? E aí você vai fazendo. Dividir em 4 deu essa estimativa. Agora eu divido em 8. A mesma ideia, né? Vou pegar aqui. E quanto mais eu dividir, vou fazer só essa vez. Quanto mais eu dividir, mais o intervalo ele vai ficando mais curto. Ah, não, eu tenho que pegar a figura. Essas figuras estão na apostila, tá? Aqui, ó. Mesma coisa, dividir em 8. Vou dar uma aumentada aqui. E aí, formei novamente os retângulos que estão abaixo e os que estão acima, tá? E faço a mesma coisa. Agora, calcula a área desses aqui, né? Depois calcula a área desses. E, novamente, a área que eu quero, ela vai estar entre a soma das áreas dos retângulos maiores e menores, do mesmo jeito. E aí, nesse caso, quando eu calcular todas as áreas, né, as somas dos retângulos, vai dar o quê? 0,3984, aproximadamente, 27,34. Ai, 39,27. Aproximadamente, né? Então, esse número aqui, ó, esse aqui, ele vai ficando maior e este vai ficando menor. Porque vai diminuindo, né? Deixa eu dar um... Ó, tá vendo? Esse aqui era 0,46. E aí, por exemplo, se eu dividir essa região em 1000 partes, tá? Que eu até comentei aqui na apostila. Se eu dividir ela em 1000, aí eu tenho uma estimativa já muito boa. Que é... Vou dar um zoom aqui. Quando eu divido ela em 1000 partes, já fica assim, ó. Os menores eles vão 0,30, quase a mesma coisa, né? E aí depois a gente vai descobrir que a área exatamente ela vale 1,3, que é 0,3333. Ok? Basicamente a ideia é essa aqui, ó. Tem um desenhozinho aqui. Ah, esse aqui, ó. Acho que não dá para dar zoom, mas acho que dá para ver, né? Tem uma região, e aí eu vou dividindo ela infinitamente, ó. Comecei a dividir, e as áreas elas vão se aproximando.
quando somos retângulos, quanto mais eu divido, mais as áreas dos retângulos se aproximarão da área em questão. Tá claro isso, né? Deu para entender, né? Então é a partir daí que surgiu a ideia da integral definida, né? Usando essa ideia aqui, de dividir os retângulos, foi que surgiu a soma de Riemann. Que eu não vou escrever aqui, mas a partir da... você define, né, a soma de Riemann a partir dessas... De uma, é essa mesma ideia, só que feita de um caso mais geral. Você pega uma função qualquer, pontos quaisqueres aqui, não necessariamente essa divisão aqui, e aí define quando aquela soma existe, né, quando o limite daquela soma existe, aí a gente diz que é a função, na verdade, que a função é integrável e a integral vale aquele limite. Depois que se prova que, a partir desse limite, que prova o teorema fundamental do cálculo, né? Então, essa é a ideia intuitiva de integral definida. Basicamente, é para calcular a área de uma região. Uma das aplicações, né? A gente vai ver que tem várias, na verdade. Mas a ideia básica foi essa. Eu tenho uma região, quero calcular a área, ou seja, a conclusão aqui, né? Deixa eu ver se não já está muito comprido aqui. Já tá bom, vamos passar para outra. A conclusão é que ela acho que aqui assim, tem muita coisa, só estou relembrando. É integral. Eu coloquei S aqui e tem o A bem na figura, né? Bem na minha cara aqui, ó. O Azão de área. E aí, essa é a integral definida, né? Que ela vai, assim, se a função é maior ou igual que zero, aí ela representa a área. Se não for maior ou igual que zero, não necessariamente representa a área. Aí aqui é a mesma coisa, a gente chama essa função que está aqui de integrando, né? Integrando. Esses números que ficam aqui são os limites de integração. Então, o A é o limite de integração superior, perdão, inferior. E B é o limite superior. Ok? E aí, uma outra coisa é, se a função é maior ou igual que zero, o que significa a função ser maior ou igual que zero? Se ela está acima do eixo x no intervalo onde eu estou integrando. Que pode ser, por exemplo, que ela seja assim, ó. Vamos supor que o gráfico dela seja isso aqui. Mas eu estou integrando só aqui, ó. Só esse pedaço, tá? Ela não é 100% acima do eixo x, mas no intervalo onde eu estou integrando, ou o intervalo de integração, você pode também falar dessa forma. AB é o intervalo de integração. No intervalo onde eu integro, ela está acima do eixo x. Então, quando isso acontece, aí ela representa a área, justamente essa área que a gente está comentando, abaixo do eixo entre A e B. Quando não, aí não necessariamente é uma área. Então, se ela é maior que zero em AB, né? Então, essa integral é a área, ou determina ou representa, né? É a área. Fica melhor assim, determina a área. Não sei nem onde é que está o I aqui.
abaixo da função, né? Ou então a área do conjunto fica melhor também, né? Esse conjunto aqui, ó, B, você pode escrever como os pontos do R2, mas que o Y ele vai estar acima do zero e abaixo da função. E o X vai ser entre A e B, tá? Pronto. Ok? Só que, por exemplo, né? Para calcular uma integral definida, eu não vou fazer coisa esquisita aqui, né? Integrando. Os dois viraram bola. Vou deletar aqui. Para vocês calcularem, para nós calcularmos a integral definida, eu não vou fazer esse negocinho do quadrado, né? Sempre. Dividir a região e ficar. Não, ninguém faz isso. Aí foi para isso que. Não, talvez não seja para isso, mas quem permitiu, ou que permitiu que se calculasse uma integral definida de uma forma bem mais simples foi o teorema fundamental do cálculo. Porque ele relaciona justamente a integral definida com a primitiva do integrando. Né? Ver se alguém falou alguma coisa aqui. Nada, né? Deixa eu ver se eu não estou esquecendo nada aqui. Ah, isso aqui eu já falei. Blá, blá, blá. Exatamente. Então, o teorema fundamental do cálculo, ele relaciona a integral definida, porque a definição da integral definida eu não coloquei aqui, né? Mas teria que determinar a soma de rima, e aí calcular o limite lá da soma e tudo mais. Quando aquele limite existe, mas eu não vou falar isso porque precisa, né? Começar a revisão mesmo. E aí, o que diz o teorema fundamental do cálculo, né? Vou colocar tudo aqui. Teorema fundamental. E é ele que permite cálculo de todas as integrais definidas. Qual é o enunciado mesmo, que eu já esqueci? Ah, eu só fiz. Então, então, assim, resumido, né? Se f grande é uma primitiva de f pequena, ou seja, se eu pegar a f grande e derivar der, o resultado for a f pequena, né? Então, o enunciado não é só isso, viu? Mas para resumir, acho que eu coloquei só isso mesmo. A integral, que é o que se usa, né? Esse resultado aqui. Ok? Então, a integral de A até B de f de x é o f grande de B menos f grande de A. Então, você determina a primitiva, ou uma primitiva, né, que nós já sabemos que se eu tenho uma, todas as outras serão da forma aquela uma mais uma constante. E aí eu calculo f do limite superior menos f do limite inferior. A gente vai fazer alguns exemplos aqui. Eu vou ver se eu coloquei a segunda versão. Coloquei essa segunda parte aqui, ó. Vou colocar como parte 1 do teorema. Tem uma parte 2. Além disso, né? A função
definida por g de x igual a grau de a x de f de dt é derivável, é derivável, e vale essa relação, né? Eu acho que o x aqui é o x entre a e b, né? Não, mas... E vale a relação que a derivada da g é a f. É a segunda parte do teorema. Geralmente pouco comentada, né? Mas isso aqui vai aparecer em algumas situações. Essa função aqui, quando a variável dela é o limite superior, pode ser o inferior também, mas aí vai, vai ser mais uma consequência das propriedades da integral definida. Mas essa função aqui, a derivada dela é justamente a f. E também uma consequência, uma observação aqui, é que se a g for, por exemplo, no lugar do x for uma função, por exemplo, h de x, assim, a derivada dessa função é um pouco diferente, né? Então, a g' aqui, ó, vai ser a f' composta com h vezes a derivada da h. Isso aqui, em alguns exercícios, vai ser útil. Ok? Mas primeiro, assim, a priori, a gente vai focar nessa parte 1 aqui, né? Que é o basicão de integral. Então, basicamente, como é que se calculou a integral definida, né? Vamos lá. E aí, já que eu comecei com essa área, né? Eu vou calcular justamente a área daquela região ali. Ó. X, que é justamente... a área daquela região vai ser justamente representada por essa integral, né? A integral de 0 a 1 de x quadrado dx. Deixa eu dar uma... Só para não ficar voltando lá, vou pegar agora essa aqui, que não tem nada. Pronto, essa aqui, ó. Então, ela é de 0 a 1 e a x quadrado, né? É justamente essa função aqui. E aí, o que, que eu tenho que fazer, né? Primeiro, eu tenho que determinar uma primitiva para a função. Então, se a função é x quadrado, a primitiva dela, quem é, né? É x cubo sobre 3, ok? E aí, o que que seria, como eu calcularia essa integral, né? Pelo teorema fundamental do cálculo, essa integral é justamente o f da primitiva no limite superior menos o f da primitiva no limite inferior. E aí é só calcular, porque o f de 1, se a primitiva é x cubo sobre 3, o f de 1 é o quê? 1 terço menos o f de 0 é 0 sobre 3, e aqui vai dar 1 terço. E aí acabou. Então, a primitiva ela vai entrar aqui também, né? Quando eu calculo a integral, primeiro eu tenho que determinar a primitiva. Se eu só, sem os limites de integração, fica a integral indefinida, e com os limites de integração definida. E para calcular a definida, eu tenho que usar o teorema fundamental do cálculo, que ele diz que essa integral é igual a isso. Então, o trabalho principal é encontrar a primitiva, que aí vai depender muito da função. E dependendo da função,
a técnica muda também, mas o final da definida é sempre igual. Aquela primitiva encontrada no limite superior menos a primitiva no limite inferior. Ou então, o que é muito comum, né? Você já fazer direto. Vou colocar aqui de outra cor. Pega aqui. Já coloca a sua primitiva. Aliás, antes disso, não vou escrever isso aqui agora não. Antes disso, eu vou inserir uma anotação, mas vocês entenderam, né? Cálculo primitivo e fundamental do cálculo. Então, tá vendo? Ó, a área aqui calculada muito facilmente, dando um terço do que aquela conta, se fosse para estimar daquele método, ia demora muito, né? Ali é porque também a maioria dos cálculos já estava feito, eu só fiz ilustrar. Mais uma anotação aqui que vocês... Ninguém comentou nada. Uma anotação que vocês devem ter em mente, né? É que, por exemplo, é muito comum esse f de b menos f de a, vou colocar até aqui embaixo para não confundir. Tem várias maneiras de escrever ou de resumir essa escrita aqui. Geralmente os livros colocam assim, f de x, ou com a barra aí, a até b, ou então eles escrevem, no lugar de uma barra, coloca assim, ó, a até b. O que Guidoris coloca? Eu nem lembro mais. Eu acho que é essa da barra. O Guidoris coloca esse segundo aqui, ó. Tá? O Sturt, eu acho que é só um, mas também não faz diferença, tá? Eu vou usar esse aqui, que é muito mais fácil. Mas essa anotação é só para você, por exemplo, no lugar de escrever assim, aquela integral ali, eu poderia ter escrito, ou como os livros gostam, né? Que é muito mais comum, você coloca a primitiva, e aí, ou, se você preferir, tá? Aqui indica exatamente essa função aqui no 1 menos a função no 0. Aqui é a mesma coisa, ela no 1 menos ela no 0. Tá claro isso, né? É bem comum essa anotação. Geralmente eu escrevo essa daqui, essa primeira, essa barrinha. Agora, exemplos, né? Por exemplo, deixa eu colar uma coisa aqui. Deixa eu pegar uma figura. Ó, essa daqui, ó. Vou pegar essa justamente para falar de um detalhe. Então, calcule integral de menos 1 a 1 de x cubo dx. E aí, essa região aqui, ela representa essa integral, ela representa justamente essa região que eu coloquei. Você desenha o gráfico da y ao cubo, né? Que, se você tiver dúvida, é só colocar aqui no programa, ou no GeoGebra também. Mas, nesses casos assim, mais simples, esse aqui é bem melhor. Te dá um contrário do zoom. E aí, como é entre menos 1 e 1, você pode colocar lá x igual a menos 1 para ver a região, né? X igual a 1, tá? E aí, está limitado entre essas retas. Essa região que eu destaquei aqui em azul, tá? Então, vamos calcular, né? Então, eu vou pegar a integral
A primitiva de x cubo é x à quarta sobre 4. E aí você calcula, né? Deixa eu ver se está passando ali na lateral. Tá não, né? Pode escrever do lado. Então, a função no 1, né? Então, vai ficar 1 quarto, menos esse menos aqui sempre existe, que é o do teorema. E aí, a função no menos 1. E aí, vocês observam que vai zerar, né? Porque vai ficar 1 quarto, menos 1 elevado a 4 é 1, e aí dá zero. E aí, aqui, ilustra que nem sempre a integral ela vai determinar a área, né? Porque aqui ela deu zero. Por que ela deu zero? Porque uma parte da área, digamos assim, da região, ela está acima do eixo x, e a mesma porção, ela está abaixo do eixo x. Então, quando você calcula isso aqui diretamente, é como se você estivesse cancelando a área do que está acima menos a área do que está abaixo. E aí, como é que, por exemplo, determina se eu quiser calcular? Porque essa integral aqui de cima, ela não representa uma área, mas essa região aqui, você pode calcular a área dessa região. Como é que se determina uma área, por exemplo, de uma região que está abaixo do eixo x, né? Aí a gente vai ver alguns casos aqui de cálculo de áreas. Basicamente é só mudar o sinal, né? Você pega menos a cálculo Ares. Então, caso 1, né? Tem alguns casos aqui. Deixa eu ver qual é o caso 1. Basicamente, o que são esses casos, né? São tipos de regiões, né? Que aparecerão mais... Que aparecerão, que são mais comuns, né? Mas só que as outras, basicamente, são variações dessas que estão aqui. Deixa eu ver qual é o caso 1, só para não fugir da... Isso aqui depois, daqui a pouco eu vou falar disso aqui. Ah, tem as propriedades ainda que eu já dei uma pulada aqui. Tá. O caso 1, na verdade, é justamente esse caso que eu falei aqui, ó. Deixa eu pegar a figura. É quando a região ela está toda abaixo, né? Então, basta você pegar menos o valor do que você encontrar aqui, por exemplo. Se A tivesse formato aqui, ó, tá vendo? A região ela está toda abaixo. Vamos supor que aqui seja A, né? Região A. A região ela está toda abaixo do eixo X. E aí, essa área a gente calcula basicamente pegando menos a integral de A até B de f de x dx, tá? Nossa, ficou muito ruim isso aqui. Ou seja, para calcular a área dessa região da figura acima, basta calcular, por exemplo, de 0 a 1 e depois de menos 1 a 0 trocando o sinal. Mas isso aqui eu vou fazer daqui a pouco, né? Já vai ter tempo de fazer muitos exemplos. Então, se estiver abaixo, basta você trocar o sinal. Um outro caso é que ela pode ser intercalada, que nem aquela do exemplo, né? Caso 2.
Qual é o caso 2 aqui? Acho que é o intercalado mesmo, né? Isso. Deixa eu pegar a figura. Ó, por exemplo, se tiver algo parecido, é lógico que nem todos os exemplos serão assim, né? Eu quero determinar a área dessa região aqui, em azul, mas só que está variando. Tem regiões que estão acima, tem regiões que estão abaixo. Aí é o seguinte: as que estão acima eu somo e a que estarão abaixo eu vou subtrair. Então, nessa figura especificamente, a área seria integral, você integra, por exemplo, daqui até aqui, ó, essa primeira região, então, de A até C, da função, né? Como essa de C, aqui, ó, essa outra aqui, de C até dela tá abaixo, você vai subtrair. E agora, novamente, aqui está acima, D até B. Pronto. Não dá um cálculo direto, mas você pode fazer dessa forma, ou uma segunda opção para esse, que é pegar a integral de A até B direto, que é A até B exatamente o intervalo todo, né? Aqui, ó. A até B direto, só que no lugar de pegar a função, você pega o módulo dela. Ou então você calcula o módulo. Por quê? Porque o módulo sobe, né? Sobe em que sentido? Ele faz subir a função. Por exemplo, tem essa daqui. Quando eu coloco o módulo do x cubo, a função ela vai para o eixo assim. Vai para o eixo x, tá vendo? Subiu. O ramo da função que era abaixo do eixo, ele vai subir. E aí, o que você tem que fazer é estudar os casos do módulo. Aí depende do exemplo, né? Vou fazer um daqui a pouco. Você pode pegar o módulo dela todo aqui. E aí, essa parte que está abaixo, ela vai subir. Caso 3, o que pode ocorrer, né? É entre duas funções. Deixa eu ver se é isso mesmo. É. Cadê a... por exemplo, se eu tenho uma função, a figura, não, a região, não necessariamente ela está abaixo ou acima do eixo. Aqui, a região ela vai estar toda acima do eixo X, mas não necessariamente precisa acontecer isso. Mas o importante é o quê? É que a região esteja entre duas funções, que não necessariamente são os eixos. No caso, essa vermelha é F, a verde é a G, e a área... Vou colocar um pouco mais de lado aqui. Pronto. A área vai ser exatamente a integral de A até B da função que está acima menos a função que está abaixo, dx. Ok? Isso aqui, na verdade, esse caso 3, ele generaliza todos os outros casos. Poderia ser feito assim e você só adaptar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, agora é exemplo. Vamos pegar um. Deixa eu ver o que eu pego aqui. Vamos pegar esse aqui, ó. Tem um módulo, já tem tudo. Esboce a região delimitada pela curva. Então, calcule a área da figura. Eu vou colocar calcular a área da figura baixa, porque o enunciado já está aí, né? Só para a gente ganhar tempo. Isso aqui. Depois tem uma outra situação,
que eu acho que eu falei isso na aula extra. Tá um pouco embaçada essa aqui, né? Ah, não. Voltou. Pronto. Ó, então determina a área dessa figura aqui. E aí tá um pouco esquisita, né? Essa figura em vermelho é y igual a 2. Cadê? 2 menos módulo de x. E a figura em verde não, a curva em verde é a curva x igual a quarta. Igual a quarta não, y igual a x a quarta. E aí como é que eu faço o cálculo dessa região? Em geral também uma coisa que aparece muito é quando a região é simétrica. O que simétrica em relação a um dos eixos? O que significa? Nesse caso aqui, ela é simétrica em relação ao eixo y, que significa que a área da região que está à esquerda do gráfico, aqui, é igual à área da região que está à direita do gráfico, não, do eixo. A área da região que está à esquerda é igual a essa área aqui, ó. E aí basta eu calcular Professor, uma das áreas. aí essa função é uma função par, é? Isso, ela é par. Tem isso também. É que eu não vou falar isso mais um pouco, mas é exatamente isso mesmo. Quando ela é par, você pode fazer isso, né? Quando ela é par, isso aí eu vou falar mais. Porque para provar isso, você tem que usar aquele da substituição, que vocês já viram, né? Mas quando ela é par, a integral de menos a até a, que é o que está acontecendo aí, ela é duas vezes integral de zero a a. Você reduz só um lado e multiplica por dois. Exatamente isso. Que, em outros termos, também é a mesma coisa dizer que ela é simétrica. Em relação ao eixo x, né? Perdão, em relação ao eixo y, ainda tem esse detalhe. E aí, esse caso da área, ela se encaixa justamente no último caso, em que a região ela está abaixo de uma função, que é a verde, e acima, na verdade é o contrário, ela está abaixo da vermelha e está acima da verde, ok? E aí eu vou pegar só um lado da curva, só esse aqui, por exemplo, e multiplico por 2. E tem outro detalhe também, porque assim, o módulo, né, por exemplo, se eu fosse escrever só a função, ela seria isso aqui, né, 2 menos módulo de x. Aí eu tenho que tirar o módulo. Toda vez que você, não toda vez, mas quase sempre, quando você está trabalhando com alguma função que tem módulo, você tem que tirar o módulo. Por isso que fica essas expressões aqui, ó. Do lado direito fica isso, do lado esquerdo fica isso aqui. Eu não sei se vocês lembram, mas a definição de módulo é x se o x é mais igual que zero, menos x se o x é negativo. E aí, no nosso caso, como é que ficaria? 2 menos x se o x é mais igual que zero, e 2 menos, e aí como o x é menos x quando ele é negativo, né, fica assim. E é justamente o que está ali em cima, né, porque isso aqui, ó, é 2 mais x. Então, essa curva aqui, ela é 2 menos x, se o x é positivo. E nesse caso, dizer que o x é positivo é dizer que ele está à direita. E 2 mais x se o x é negativo. Que ele está à esquerda, tá? Então, para poder integrar, em um dos lados eu tenho que tirar o módulo. Eu não posso deixar... Porque se, por exemplo, se eu coloco no programa 2 menos módulo de x, né? Não aceita, não? Coca-Cola. Aceitou.
Ele só coloca isso, né? Ele não diz, assim, você tem a figura do módulo, tudo mais, mas para tirar eu tenho que tirar na mão mesmo, para saber as expressões. Ok, então eu vou integrar, aliás, vou integrar não, eu vou calcular a integral do lado direito, que nesse caso aqui vai ficar o quê, né? Vai ser a integral, e aí eu tenho que ver também de onde até onde eu vou integrar. Então, nesse caso aqui é de 0 a 1, a integral de 0 a 1. A curva que está em cima é 2 menos x, né? A que está acima, melhor. Menos a que está abaixo. Então, 2 menos x. Vou colocar assim, acima menos a que está abaixo. E aí eu multiplico por 2 para calcular tudo. Ok? Aí, feito isso, é só calcular. Vamos lá, né? Vai ficar muito longe. Não, mas ainda. Então, 2 integral de 2 menos x, né? Aí ficaria, vai ficar na verdade, né? Aqui você já pode calcular direto. Você pode fazer assim, ó, usar aquela notação. A do 2, né? Primitivo do 2, 2x, menos a do x, x ao quadrado sobre 2. Vocês estão ouvindo essa buzina? Oh. Ave Maria, eu odeio isso. Tem campainha mesmo pra quê? E a do x a quarta, x a quinta sobre 5. Não, não é para dar isso aqui. Agora eu substituo, né? A função no 1 menos a função no 0. No 0 vai zerar tudo, né? Porque tem todo x, então só fica só no 1. E aí pronto. Que vai dar quanto? Vai dar 2 vezes. Aqui vai dar 10, né? 20 menos 5 menos 2. Vou ficar com esse aqui, né? Aí aqui eu vou ter o quê? 17, né? Eita, agora deu doido aqui. Pronto, tá? Essa é a área daquela região em azul. Às vezes é difícil, às vezes não. O que é difícil em algumas situações é montar a integral. Porque essa integral não é difícil de calcular, né? Algumas situações fica difícil montar. Mas só algumas. Não, mentira, né? A maioria, talvez. Vamos pegar outro exemplo que não seja esse daqui. Depois vocês olham esses resolvidos, tá? Tem algum, vários não, vários é exagero, mas tem alguns. Vamos fazer um que não tenha. Ó, vou fazer um fácil, depois eu tento fazer um difícil. 3 e quintos, vamos lá. É 20 menos 7, verdade. Obrigado.
por exemplo, tem um outro tipo que é com eixo Y, aí depois, eu acho que eu falei isso na aula. Se eu não falei, eu falo na aula que vem. Hum, vamos tentar fazer um aqui, sei lá. Esse, né? 9, ó. Y igual a 12 menos x quadrado, y igual a x quadrado menos 6. Já que a gente pode, nós podemos, na verdade, eu vou colocar, eu já recomendo também que vocês colocarem logo no programa, né? Vocês podem tentar fazer o gráfico na mão, mas é muito mais fácil colocar no programa. Não tem muito sentido também se vocês vão usar isso. Ó, e aí o que eu vou fazer, né? Vou lá, exportar a figura. Exemplo, né? É calcular a área do conjunto limitado pelas curvas. Perdão, aqui é 12 menos x quadrado. E y igual a 6 menos x quadrado. Ok? Aí você coloca essas duas curvas no gráfico, ou no programa, né? Ou no GeoGebra, ou nesse aqui, ou então qualquer um que você queira. E aí eu vou copiar a figura para mim, ficar mais bonito aqui. Ah, já vou fazer o seguinte, ó. Só para ficar mais bonito ainda, vou colocar y. Cadê o negócio aqui? Assim fica mais bonito, né? Não, eu queria que só fosse interseção. Ah, tá. Já sei. Agora sim. Aí, fica bem mais bonito, né? Pronto. Uhum. Acho que foi downloads, né? Pronto. Então a região que eu quero, ó, é essa aqui. Mas só que tá faltando uma informação, né? Deixa eu ver aqui no enunciado. Esboce. Esboce regionalizado pelas cores indicadas descidas. É porque se eu for integrar só a região que está aqui, ela não vai ter fim, né? Então, pelo menos eu acho que fica. Eu acredito que fica, né? Eu vou acreditar que a região que eu quero é a que fica acima do eixo X, né? Porque não tem muito sentido ser outra coisa. Eu vou pintar com o vermelho mais forte. Essa que tá aqui. Ah, vermelho ninguém vai enxergar. Pronto, essa daqui, ó. Que fica exatamente acima do eixo X, né? Porque se eu for fazer tudo, não, não dá, né? Ok? Então só que fica acima do X. Aí, tecnicamente, fica fácil. Porque eu pego um lado da curva não, um lado da região, que novamente essa aqui é assimétrica. Eu posso focar só nesse lado aqui, ó. Sabe que o preto fica melhor? Fica. Aqui. E aí, essa curva que está acima, essa aqui, ó, é y igual a 12 menos x ao quadrado. Essa que está abaixo é y igual a 6 menos... Ah, não. Não, essa aqui, esse exemplo aqui... E se eu fosse fazer ele do lado...
Ah, já, tá. É assim mesmo. E aí, o que que eu tenho que fazer, né? Esse aqui talvez fique mais fácil eu pegar. Eu não deveria ter pego agora a figura colorida, acho que a outra fica melhor. Eu vou pegar a sem colorida só para fazer uma coisa aqui, porque nesse caso fica mais fácil eu pegar uma área grande menos a área pequena. O que que eu tô falando, né? Deixa eu ver se ele volta aqui, ó. ChatGPT. Esse caso aqui fica melhor eu pegar a área aqui. Fica abaixo da curva que está acima, né? E abaixo e menos a que está abaixo da curva que está abaixo. Ficou esquisito, né? Abaixo do que está abaixo, assim. Em termos de cores, né? Eu vou pegar essa aqui, calculo essa, ó. Depois calculo essa outra e tiro a diferença. Tá? Então, a área azul. Agora eu tenho que saber quais são as raízes do polinômio, né? Por quê? Para que saber as raízes? Para calcular esses dois pontos aqui, ó. Esse aqui e esse aqui, tá? E é muito fácil, né? Porque como essa aqui é 12 menos x quadrado, quando eu igualo isso aqui a zero, eu vou obter o quê? X, eu vou fazer aqui fora porque fica melhor. X é igual a raiz de 12. Aqui tem um 4 dentro, né? Então é x é 2 raiz de 3. Ou seja, 2 raiz de 3 é esse ponto. Na verdade, aqui seria mais ou menos, né? Mas eu vou pegar o positivo, que é o que eu estou interessado ali. Aqui é 2 raiz de 3. O outro é 6 menos... É raiz de 6, né? Porque o outro é y menos 6 menos x quadrado. Então, quando eu igualar isso aqui a zero, x vai ser mais ou menos raiz de 6. E aí, como eu quero só a parte positiva, aqui é raiz de 6. Então, muito bem. Então, a área azul, que eu vou escrever aqui, será integral de zero. Ah, mas eu quero a área toda, né? Então, eu vou pegar duas vezes. De zero a 2 raiz de 3 da função que está acima, que é simplesmente 12 menos x. E a área verde é duas vezes. Lembrando que a área verde que eu estou me referindo é tudo, né? Aqui. E a área azul que eu estou me referindo é a toda abaixo do... Que eu quero a área daquela região toda, né? Ok? E aí tenho que calcular as duas. Depois pego a azul menos... Vou colocar assim, A2, só para não... Ok? E vamos calcular, né? Já que a gente tá aqui. Para essas raízes é muito chato, né? Mas vamos lá. Ó. Vai ficar duas vezes 12x menos x cubo sobre 3. Ok? Essa aqui, por sua vez, vai ficar duas vezes 6 menos x cubo, 6x, né? Não é só 6. De zero a raiz de 6. Ok? Aí a área total,
que é A1 menos A2, é 2 vezes menos, agora é só calcular, né? Então, eu obterei aqui 12 vezes 2 raiz de 3, deixa eu ver, deixa eu dar um zoom maior. Menos, para ser ao cubo, né, vai ficar 8, o 2 raiz de 3 ao cubo, né? Aí vai ficar 9 raiz de 3, né? 3. Não, é 3. É porque é raiz de 3 vezes raiz de 3. Isso aqui eu tô querendo errar, porque cálculo mental não é meu forte. Então, 6 raiz de 6 menos 6 raiz de 6 também, né? Porque vai ficar 6. Né? E aí o resto zero. Pronto, agora é só fazer isso aqui. E dá isso, né? Não vou terminar isso não. Ok? Será que eu errei alguma coisa? Acho que não. Também já era, né? Mas vocês entenderam, né? Ou não? Já tinham visto isso aqui. Acho que ficou mais bonitinho, né? O Meet. Entenderam, né? Não é tão complicado. Assim, é claro que esses exemplos que eu estou pegando acho que é bem mais fáceis do que outros que tem aqui também no livro. Mas só para ilustrar, acho que já é suficiente. Então, assim, integral definida. A priori, foi feita para calcular esse tipo de área, né? Você tem uma função que você tem uma função e aí, assim, depois coloca a hipótese de ser contínua, né? Você pega uma função contínua e quer determinar a área que está abaixo dela, inicialmente, né? Abaixo dela, entre A e B. E aí, a partir dessa ideia de dividir em retângulos, é que foi definida a integral de Riemann, que você consegue provar o teorema fundamental do cálculo usando a definição da integral de Riemann, que é o teorema fundamental do cálculo que permite, de fato, calcular propriamente dita, propriamente dito ou propriamente dito? Propriamente dito. Calcular, de fato, a integral definida, né? E aplicar, assim, cálculo de área já é uma aplicação, né? A aplicação mais básica da integral definida é cálculo de áreas. Tem essas situações aqui, essas três que eu coloquei, além da própria situação inicial. Mas, assim, tem outras que são variações delas. Que ó, essa aqui já é um exemplo, né? Você pode ver como duas. Aliás, como uma região que está acima de uma e abaixo de outra, mas o cálculo muda um pouco, porque. Ctrl Z. É porque o Y ficou cortando ali. Ah, já ficou um pouco. Como é que é? Eu estava falando outro. Ah, assim, o raciocínio já ficou um pouco diferente, né? Isso aqui ficou mais fácil você calcular uma área maior e retirar o excesso, né? É isso, deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa aqui. Tem as propriedades que eu esqueci. Ah, mas dá para falar agora. É bem. Vamos lá, só relacionar essas propriedades aqui. Vocês estão ouvindo isso? Esse pessoal é som direto. Vou colocar um som aqui. Propriedades.
Eu estava tentando lembrar o que eu tinha esquecido, mas eu tinha esquecido exatamente dessas propriedades aqui. O que é? Ah, uma primeira que é integral de A até B. Isso aqui, às vezes, é bem útil, viu? É menos a integral. Por exemplo, eu integro de A até B. Se eu inverter os limites de integração, eu troco o sinal. Assim. Ok? E não um círculo. 2. Deixa eu apagar isso aqui, senão é chato. A. Integral de A até A é zero. Se os limites de integração forem iguais. Aqui você pode imaginar, por exemplo. Sim, é só uma ideia intuitiva para tentar entender, né? Todas essas propriedades você acaba provando usando a definição. Mas, por exemplo, essa 2. Você pode imaginar como se fosse um intervalo, por exemplo, né? Eu integro de A até B. Se o A for igual ao B, é como se a região fosse só um risco. Fosse a área dela tivesse comprimento zero, né? Por isso que dá, entre aspas, área zero. Só para basicamente tentar entender um pouco dessa propriedade aqui. Terceiro, acho que eu coloquei integral da soma das integrais. É a mesma coisa. Soma e diferença, né? Mais ou menos. A até B. A quarta é aquela mesma, também da constante, né? Que a constante sai. Vou colocar aqui destacado. Ok? A quinta. Ah, tá. Essa daqui, por exemplo, se essa daqui é interessante. Que às vezes essa aqui é bem útil, na verdade, né? Por exemplo, eu tô integrando um intervalo AB. Aí eu pego um ponto C que ele está lá dentro do intervalo, né? Aberto. Então, se C está no intervalo AB, então. Ver se tem mais alguma coisa, é só isso mesmo. A integral de A até B. E essa aqui vale a pena fazer um desenho para vocês entenderem basicamente o que é isso, né? Por exemplo, deixa eu pegar essa figura aqui. É lógico que nessa figura especificamente não precisa. Aliás, se não precisa, eu não vou pegar ela, né? Eu vou pegar uma que já encaixa logo. Pronto, essa daqui, ó. Não. Ah, eu vou pegar essa aqui mesmo. Só para ilustrar. Ó, é porque é o seguinte, ó. Se você estiver integrando uma região assim, eu posso muito bem pegar um C aqui no meio. No meio não necessariamente é o meio, né? E aí eu integro de um lado. Basicamente ele está dizendo que se eu dividir a região em duas, a soma das áreas é a área total.
E a outra fica aqui, ó. Essa preta aqui vai ser a integral de C até B, e a vermelha é a integral de A até C. Basicamente é isso. E às vezes é conveniente, né? Tem situações que você precisa fazer isso. Não é uma coisa assim que é optativa, né? Algumas situações você precisa, outras não. Em outras situações também é necessário que você deduza que isso tem que ser feito, né? Às vezes não é tão claro que isso tem que ser feito. Ok, né? Tem essas outras aqui, tem mais duas propriedades. Tá, eu vou colocar só essas duas mesmo, então não vai matar ninguém. É que, por exemplo, se a função é maior ou igual que zero em AB, no intervalo AB, é o intervalo que eu estou integrando, então a integral também é maior ou igual que zero, tá? E a sétima, eu coloquei um círculo nos outros, né? Se a f de x é maior ou igual que g de x, em AB, se você tem uma função que ela está acima da g em AB, então a integral da f é maior que a integral da g. Ok? Muito bem. Acho que é isso. Deixa eu ver se eu não esqueci nada. Não. É, e tem isso aqui, mas. Ok. Só isso mesmo. Isso aqui vocês já tinham visto, né? Só para revisar. Aí na aula que eu tenho gravada é sobre integral por substituição. Que acho que vocês viram. E é só para revisar, eu acho que eu fiz uns exercícios, eu vou dar uma olhada nessa aula. Ver se tem exatamente o que eu quero mesmo. E aí, não, segunda-feira não, terça-feira a gente começa a integração por partes, né? Que é o conteúdo mesmo da disciplina. Ok? Entenderam, né? No geral, não tão difícil, não. Então, a aula, eu vou olhar daqui a pouco. Se tiver o que eu quero, eu já coloco logo essa aula extra, que já está gravada. Senão eu vou ter que gravar uma. Mas eu acho que tem. Só isso. Deixa eu ver só um negócio aqui. Deixa eu ver essa gravação. Deixa eu clicar bem aqui. Ah, eu posso interromper. É, então vai vir para mim mesmo. Então é isso. Alguma pergunta? Nenhuma, né? Então tá bom. Então, bom feriado para vocês. Ah, que bom. Bom feriado para vocês. Eu vou colocar o PDF aqui, né? Até que ficou bonito, né? Esse negócio aqui. Ficou bem organizado. E é só isso mesmo. Então, até mais. Eu sou só organizado na aula, em geral. Quando é uma coisa só para mim, eu faço de qualquer jeito. Mas como eu sei que vocês, talvez vocês peguem isso aqui, aí eu acho que quanto mais organizado, melhor. Então tá bom, viu? Até a próxima, eu vou feriado. Tchau. Deixa eu ver se eu consigo aqui.